Estou com dois receptores de satélite aqui. Um GPS Map 62, um Oregon 550. Não sei se está conseguindo ver, está me dando 4 metros de precisão. E outro, por um acaso, também está me dando 4 metros. Não sei se dá para ver. Okay? Aumentou um pouquinho, 5 metros. Bom, não é sempre que chego a essa precisão, a esse raio de precisão é de 4 metros. Em geral, um está em 14, outro está em 20, né? O tempo hoje está bem aberto, eu estou num lugar bem aberto, então isso facilita. Mas isso acontece numa situação onde você precisa pegar uma coordenada com a maior precisão possível. O que você faz? Né? Nós sabemos que temos uma margem de erro de precisão do satélite e sabemos que pode atingir, dependendo do local, de 15 a 50 metros, às vezes fundo de vale chega a 100 metros, depende do aparelho celular também, acaba nem pegando. Mas sabemos que temos a margem de erro de satélite. E aí tem uma outra margem de erro, que é o erro de projeção. Às vezes o mapa que nós estamos usando também tem uma margem de erro de projeção, né? Principalmente a gente que usa mapas gratuitos, usa mapas criados por terceiros, criados por pessoas que às vezes nem sempre é do ramo, ou é do ramo, mas o mapeamento não passou por um controle de qualidade, né, mais apurado. Então às vezes a gente usa um mapa com erro de deslocamento, né? E pode variar de 5, 10, 15, 20 metros, dependendo do lugar e dependendo das configurações de projeção que a gente está usando e da projeção que o mapa foi feito. E aí você soma 10 de 10 metros de erros de projeção de um mapa com 10 metros de imprecisão de sinal de satélite, já são 20 metros de raio, né? 20 metros de raio, então, ou seja, eu tenho um perímetro com 20 metros de raio, eu tenho uma circunferência grande aqui, onde eu teria que procurar um determinado ponto. E aí esse ponto está dentro dessa circunferência. Poxa, pode estar 20 metros para a esquerda, pode estar 20 metros para a direita, né? E aí o que eu faço se eu precisar, então, de obter uma posição mais precisa possível? Os GPS Garmin possuem uma função, eu vou achar aqui, chamada ponto médio de passagem, ou gestor médio de passagem. É uma função que, quando você utiliza, né, vai lá criar ponto de passagem, ele pede um tempo onde ele fica. Você vai ter que deixar o celular, o GPS parado no ponto, né, sem você mexer no GPS. O que ele faz? Ele vai tirar uma média. Ele vai ficar um tempo, o tempo que achar necessário, 10 minutos, 15 minutos, né? Onde ele vai obter a posição dos satélites e vai ficar obtendo essa posição por esse período de tempo, 5, 10, 15, 20 minutos, quanto ele achar que deve. E aí ele vai te trazer um valor aproximado, com a menor taxa de erro possível. Dependendo da ocasião, essa taxa de erro pode ser de 1 metro de precisão, de 1 metro de raio. Então é bem interessante.
Eu vou deixar ele buscar essa amostra. Enquanto isso, eu vou fazendo esse GPS também. O Oregon, ele também tem essa função. Procurar aqui, ponto de passagem. Criar ponto de passagem. E aí ele vai começar a fazer uma média. Tarará, tarará, tarará. Daqui a pouco nós voltamos. Tarará, 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 tarará. Daqui a pouco a gente volta com o resultado, tá? Pronto. Veja que eles, tanto o GPS Map quanto o Oregon, me deram um índice de 100% de confiança da amostra. Um levou 6 minutos, outro levou 7 minutos para chegar nesse índice de confiança. E você pode perceber aqui que o GPS Map me trouxe 330.735 metros de longitude e 7.390.222 metros de latitude. E o Oregon me trouxe 330.731 metros de longitude com 7.390.220 metros de latitude. Note que tem uma diferença de 2 metros de latitude entre eles e 4 metros de longitude entre eles, tá? Ou seja, me deram, de qualquer forma, eles me deram posições inferiores, né? Me informaram que me deram posições em torno de 3 metros de margem de erro, o que para GPS recreativo isso aqui é muito bom, né? Para mim é muito bom, é o mais próximo possível da melhor precisão que eles possam chegar. Mais que isso, eu só teria com um GPS com mais constelações, né? Um GPS que pegasse não só o GPS, mas não só o GLONASS, mas também pegasse o Beidou e o Galileu juntos, 4 constelações. Com certeza isso cairia para 1 metro. Mas para aquela situação onde você precisa de uma amostra de coordenada mais confiável, o gestor de ponto de passagem ele é uma ótima ferramenta para você conseguir coordenadas com uma maior precisão. Bem legal, né? Agora é só guardar a minha amostra. Ok? Fica aí
a nossa dica de como conseguir a coordenada de um ponto com a melhor precisão possível com a função gestor de ponto de passagem, né? Ponto médio de passagem do seu GPS Garmin.